Vamos lá? Vamos começar? Pega papel, pega caneta, porque hoje a gente vai falar de como a fisioterapeuta deve preparar a sua paciente para situações de aumento de pressão intraabdominal. E antes de falar sobre como preparar, eu quero falar com vocês sobre o que é primeiro, falar um pouquinho sobre a pressão intraabdominal. Então, a pressão intraabdominal, ela é definida como a pressão uniforme e oculta no interior da cavidade abdominal. Ela é oriunda da interação entre a parede abdominal e as vísceras em seu interior, oscilando de acordo com a fase respiratória e a resistência da parede abdominal. O valor fisiológico no adulto é de cerca de 5 milímetros de mercúrio. No entanto, a gente vai ter uma paciente aí, uma paciente no nosso consultório muito frequente, que é a gestante, que ela vai ter um aumento considerável dessa pressão intraabdominal. E por quê? Porque o volume abdominal, ele aumenta, olha só, coloca esse número aí no teu papel, porque é um número que a gente até se choca. Esse volume intraabdominal, ele aumenta 143,5 vezes, aproximadamente ali com 37, 38 semanas. E o útero, ele representa 55,97% desse volume. E além do útero, a gente tem placenta, líquido amniótico e o feto que vão ali crescendo ao longo dessa gestação. E durante a gestação, a parede abdominal, ela vai lentamente se alongando até para acomodar esse bebê em crescimento e vai aumentar progressivamente também a sua complacência. Então, ela precisa ser elástica, essa parede abdominal, para que o útero consiga se desenvolver e para que depois, no período pós-parto, a gente tenha esse retorno de toda essa região, facilitando com isso a adaptação a níveis cada vez maiores de pressão intraabdominal, que vão aumentando lentamente conforme aumenta o volume ali daquele útero, a pressão gerada naquelas vísceras. Então, tudo isso vai modificar a pressão intraabdominal. E a gente tem um ponto aqui, falando agora de disfunções do assoalho pélvico. A gente falou de gestante. No pós-parto, a gente tem também o aumento de pressão intraabdominal ali, porque essa parede abdominal ainda não voltou, a gente não tem uma regulação ainda daquela pressão. E a gente também tem uma alteração do posicionamento daquelas vísceras, ainda gerando essa alteração da pressão intraabdominal. Tem outra questão, essa linha alba, ela também desempenha um papel fundamental nessa regulação de pressão intraabdominal e ela também ainda está ali sofrendo influência hormonal nesse pós-parto. Então, a gente tem tudo isso na gestação e no pós-parto. No entanto, esse aumento de pressão intraabdominal, ele é considerado como um papel aí precursor no desenvolvimento de disfunções do assoalho pélvico. Não só na gestação, mas em todas as fases da vida dessa mulher. Então, principalmente falando de prolapso, o prolapso, um dos maiores fatores de risco para o desenvolvimento de um prolapso, está ligado aí a aumentos de pressão intraabdominal. Principalmente em situações como a valsalva, constipação crônica, onde a nossa paciente tem que fazer muito esforço naquela evacuação, uma caminhada mais pesada, uma corrida, tosse, espirro, a paciente vai se agachar, vai pegar peso, tudo isso aumenta a pressão intraabdominal e pode ser aí um fator de risco para o surgimento de prolapsos. Então, a gente vai ver hoje, nessa live, como que a gente vai proteger esse assoalho pélvico ao aumento de pressão intraabdominal, que é um dos nossos objetivos também.
Tem outro ponto muito importante aqui no surgimento das disfunções do assoalho pélvico, que é o IMC. Então, quanto maiores os níveis do IMC, então uma paciente ali com obesidade, ela tem mais chances de disfunções do assoalho pélvico por conta desse aumento da pressão intraabdominal. Então, a gente tem uma correlação, uma associação positiva entre o IMC e a pressão intraabdominal já em repouso, nem em atividade. Tá? Em atividade, ela aumenta ainda mais. Deixa eu só tomar uma aguinha. Então, pelo aumento dessa pressão intraabdominal no nosso dia a dia, em situações de esforço, os ligamentos que sustentam os órgãos pélvicos, eles acabam sendo sobrecarregados, sendo lesados aí ao longo do tempo. E por esse motivo que os músculos do assoalho pélvico, eles desempenham um papel fundamental aí nesse suporte dos órgãos pélvicos, regulando também a pressão dentro dessa pelve e evitando aí uma sobrecarga nessa região de órgãos, de ligamentos. E um assoalho pélvico saudável, olha só que informação importante. Um assoalho pélvico saudável, ele começa a se contrair pouco tempo antes de uma tosse ou de um esforço para promover a continência, o fechamento ali dos esfíncteres e também para dar suporte, dar maior sustentação aí para esses órgãos pélvicos. E essa musculatura de assoalho pélvico, ela não age de forma isolada, então a gente vai ter também uma sinergia com a musculatura da parede abdominal e ambos esses grupos musculares, eles vão estar ligados tanto com a parte respiratória, quanto também com situações de aumento de pressão intraabdominal. Então, ao longo desse aumento de pressão intraabdominal, a gente também tem a sinergia dessas duas junções aí, dessas duas partes musculares. Então, parede abdominal e região de assoalho pélvico. Então, falando de toda essa parte teórica, né, para trazer para vocês esse conhecimento, trazer para vocês essas questões que são importantíssimas de a gente também saber ali no momento da orientação da nossa paciente. Então, agora eu quero trazer para vocês como que a gente vai fazer esse treinamento, principalmente pensando em orientar a paciente para ir para uma atividade física. Então, a gente vai pensar aqui na nossa paciente de pós-parto, onde eu quero orientar ela para voltar para uma atividade física ali naquele pós-parto. Então, lembrando que a gente ainda tem aumento de pressão intraabdominal por conta daquele útero ali ainda em retorno, ele não retornou ali ao seu estado normal. A gente tem ação ali na linha alba da parte hormonal, que ela ainda está instável, também não regulando a pressão intraabdominal, e as vísceras também em uma posição fora do seu padrão normal. Aliado a isso, eu também tenho outra situação que aumenta muito a pressão intraabdominal, que é o peso do bebê. Ele não está mais dentro desse abdômen, mas ele está fora, né? E agora, anteriormente, durante a gestação, a minha paciente cuidava para levantar, né? Cuidava ali no momento de fazer um esforço, então ela ativava aquele abdômen, ela ativava o assoalho pélvico. Só que agora o bebê chorou, ela sai correndo para ajudar aquele bebê, para amamentar, para pegar ele. Então, a gente tem situações diferentes da gestação para o pós-parto. Então, a gente tem que se atentar a isso também quando a gente vai orientar essa paciente. Então, pensando aqui nas orientações, eu fiz um passo a passo para vocês de como a gente pode fazer isso lá no nosso consultório. O primeiro ponto desse treinamento é: a paciente deve saber respirar. Principalmente as pacientes gestantes, elas têm uma respiração apical, né, de uma forma bem frequente ali no nosso consultório. Então, a gente vai começar ensinando para ela como que ela vai fazer uma respiração
diafragmática primeiro, trabalhando todo esse gradil costal, trabalhando essa porção de base pulmonar. Então a gente vai trabalhar toda essa questão primeiro, fazer com que ela respire adequadamente. E outro ponto, a gente também preparar ela para uma respiração em situações de aumento de pressão intraabdominal. Por exemplo, ela faz atividade física. Eu sempre tenho que perguntar para ela, né? Essa é uma pergunta básica para fazer no consultório. Você lembra de sempre soltar o ar quando você faz esforço lá na academia? E ela vai ficar pensando. Na maioria das vezes ela vai te trazer a resposta na sessão seguinte e ela vai te dizer, não, eu prestei atenção e eu acabo trancando a minha respiração. Então a gente também precisa trabalhar essa consciência respiratória tanto lá no nosso consultório, quanto também ensinando para ela a fazer esse treinamento respiratório lá na atividade física. Então, sempre soltando o ar no momento ali do esforço, então expirando no momento do esforço, de preferência com a glote aberta na expiração, o que vai permitir aí uma exalação de ar e evitar aumentos excessivos de pressão intraabdominal. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da valsalva na atividade física, mas aqui é um ponto muito importante. Eu trabalhar essa respiração, trazer essa consciência respiratória, fazer com que ela não tranque os lábios, né? Não feche a glote no momento dessa expiração. Então esse é um ponto fundamental, o primeiro passo aqui para orientar a minha paciente lá para atividade física. Segundo passo, muito importante, ter uma boa consciência perineal. Então, saber contrair e relaxar adequadamente. Se a minha paciente tem ali um P, né, um grau de força de 0, de 1, até de 2 ali às vezes, vai dificultar bastante já esse treinamento para atividade física. Então, antes de trabalhar na atividade física, eu vou ter que preparar muito esse assoalho pélvico, porque ela não tem nem consciência. Como que eu vou pedir para ela contrair lá na atividade física? Então, a gente precisa primeiro criar essa consciência, fazer com que ela tenha ali essa consciência de contração e de relaxamento, para que depois eu entre na terceira fase dessa preparação, que é juntar, que é unir as duas coisas, os dois pontos anteriores, né? Então, ponto 1 e ponto 2. Então, juntar aí a respiração com a ativação desse assoalho pélvico. Então, no momento que ela soltar o ar, no momento da expiração, ela vai ativar esse abdômen e esse assoalho pélvico. Isso no momento do esforço. Então, lá na academia, ela vai levantar o peso, ela vai fazer a força, ela vai expirar nesse momento, ativando o abdômen e ativando o assoalho pélvico. Porque essas contrações sinérgicas do assoalho pélvico e musculatura abdominal, elas vão servir para proteger esse assoalho pélvico contra o aumento de pressão intraabdominal e também para dar ali uma melhor postura, né, um melhor controle postural para aquela nossa paciente, melhor estabilidade, melhora também de todo esse controle respiratório para correr, para pular, para se esforçar. Então, sempre que for necessário, sempre que ela for fazer algum esforço, ela vai expirar, ativando o abdômen e ativando o assoalho pélvico. Então, para isso, eu preciso primeiro de consciência respiratória. Então, ter essa consciência lá no consultório e lá na atividade física. Segundo, ter uma boa consciência perineal. Então, saber contrair e saber relaxar. E terceiro, conseguir juntar esses dois passos anteriores. Porque sem isso, a paciente não vai conseguir fazer corretamente. Então, não adianta de nada eu, ali na primeira sessão, onde a paciente não tem consciência perineal nenhuma, eu já orientar para ela que ela tem que ativar lá na atividade física. Pode ser que isso, né, que essa orientação traga um movimento contrário,
traga um movimento que a gente chama de movimento paradoxal, onde ela vai estar empurrando aquele assoalho pélvico no momento do esforço. Nem sempre ali é com uma valsalva, mas às vezes ela vai fazer a força sem uma respiração adequada, sem ali uma contração adequada. Então a gente precisa desses 3 pontos iniciais bem definidos, a paciente tendo uma excelente condução desse acompanhamento para que a gente tenha segurança que ela vá fazer lá na atividade física de uma forma adequada. E a gente chega no 4º ponto, que é começar a trabalhar no consultório essa junção de ativação abdominal e de ativação de assoalho pélvico. Então eu começo trabalhando com ela ali na posição de DD, então trabalho com ela bem essa consciência respiratória junto dessa ativação de assoalho pélvico e a gente começa a trabalhar também ali o aumento da pressão intraabdominal, porque eu quero que ela tenha também esse aprendizado lá para atividade física. Então ela tá ali deitada, a gente pode simular uma elevação de membro superior com um pezinho. Então eu tenho um halter ali no meu consultório e eu peço para ela, inspira, expirou, ativa abdômen e assoalho pélvico e ela vai fazer esse esforço. Então a gente começa com situações bem simples, então um pezinho bem pequeno e a gente vai aumentando aí essa intensidade de peso, de aumento de pressão intraabdominal para ela ir treinando, né, nessas situações. Então a gente começa em DD, com situações leves de aumento de pressão intraabdominal e depois a gente vai evoluir para sentada, para em pé, para trazer esse trabalho aí de consciência e de junção de abdômen e de assoalho pélvico. 5º passo, vamos lá para o 5º passo, deixa eu só tomar uma aguinha primeiro. O 5º passo para essa preparação é trabalhar também nos movimentos que a paciente vai fazer na atividade física que ela desempenha. Então, por exemplo, a minha paciente está lá na atividade física na academia e ela percebeu que tal situação ela tem muita dificuldade. O que a gente vai fazer? A gente vai treinar aquele movimento lá no nosso consultório. É o movimento do leg press, então ela vai estar lá na nossa maca, né? A gente coloca, faz com que ela levante aquelas perninhas e a gente vai simular aquele movimento com aumento de pressão intraabdominal, com expiração, com a glote aberta, com ativação de abdômen e com ativação de assoalho pélvico. Pode-se ter um movimento ali que eu não vou conseguir simular no meu consultório? Pode ser, só que daí lá na atividade física, você vai pedir para a paciente baixar o peso para que ela tenha maior consciência respiratória e consciência de assoalho pélvico. Isso é uma orientação fundamental no pós-parto, porque as pacientes já querem voltar com tudo para a atividade física. Mas eu já sempre oriento. A melhor carga é aquela que você vai conseguir respirar adequadamente e ativar esse assoalho pélvico adequadamente. Não adianta de nada ela ali aumentar peso, porque ela quer ter aquele retorno daquele corpo, mas ela não conseguir associar uma respiração adequada, uma ativação de abdômen e de assoalho pélvico adequada. Então esse é um ponto fundamental. A carga vai reduzir, ela tem uma melhor consciência e daí sim a gente vai trabalhar aquilo ali também, tanto lá no nosso consultório quanto lá na atividade física, porque a gente precisa dessa junção dessas atividades para a paciente ter esse aprendizado. Sem isso, a paciente vai esquecer, sem isso ela não vai conseguir ali coordenar. E uma situação, por exemplo, no cross, que é muito rápido. A gente começa trabalhando em situações lentas lá no nosso consultório, e a gente vai aumentando a velocidade. Então, por exemplo, tem um caso de uma paciente que ela perdia só quando ela ia pular corda. Então, a gente treinou o quê? A gente treinou, contrai, pula uma corda, relaxa.
Contrai, pulou a corda, relaxa. Essa é até uma outra preparação que eu vou trazer para vocês mais para frente aqui. Mas a gente começou devagar, então uma intensidade reduzida. Depois a gente vai aumentando para que ela se adapte àquele treinamento, aquele aumento de intensidade e depois lá no CrossFit ela consiga fazer. É um treinamento funcional, são atividades mais rápidas, mas a gente vai desmembrando aquelas atividades, então tira, né, aquela intensidade toda. Primeiro faz no movimento mais concentrado, um movimento ali de bastante consciência e depois a gente vai entrando com esse aumento de intensidade, tá? Então a gente precisa ir aos poucos, porque senão a paciente ela não vai conseguir fazer, isso é fato. No entanto, a gente tem pouca, né, quase ausente aí na literatura, instruções sobre como contrair assoalho pélvico em conjunto aí, co-contrair em conjunto com esse assoalho pélvico, com a glote aberta. Então a gente tem poucos estudos na área ainda, tá? Embora a gente tenha aí, né, lá na prática clínica, tá, uma observação bem importante de casos de prolapso por esse aumento de pressão intraabdominal. Então, embora a gente não tenha tanta coisa nos estudos, é comum a gente ver ali na clínica, nos artigos, eles falando muito desse aumento de pressão intraabdominal, gerando disfunções de assoalho pélvico. E um ponto até que os artigos falam bastante é que lá na atividade física, a gente vê muito tanto as pacientes ali que fazem uma atividade que não são atletas, né? Então elas estão ali levantando peso, né? Ou os atletas de ambos os sexos, a gente vê muito isso na internet, realizando exercícios de alta intensidade, atividade física extenuante, e muitas vezes eles vão iniciar o esforço com uma inspiração, seguido de um fechamento da glote e uma valsalva. E eles vão fazer esse esforço com a valsalva. Esse esforço com a valsalva, ele vai resultar em um aumento de pressão intraabdominal e também numa força indo em direção ao nosso assoalho pélvico. Então eu aumento a pressão intraabdominal, essa pressão ela vai se dissipar de alguma forma e ela vai em direção caudal. Então essa pressão intraabdominal ela vai incidir sobre a musculatura de assoalho pélvico, que não vão conseguir contrair concentricamente, porque essa fase inspiratória é onde o assoalho pélvico está relaxado, então ele acaba sofrendo a influência dessa força do aumento de pressão intraabdominal no momento que ele está relaxado, porque na fase inspiratória da nossa respiração, o assoalho pélvico está ali relaxado. Ele vai se ativar concentricamente no momento da expiração. Então, a gente precisa ter isso em mente. Então, fazer com que a paciente entenda isso, treinar isso, né, é um fator aí de prevenção para as disfunções de assoalho pélvico, principalmente de incontinência urinária de esforço e de prolapsos dos órgãos pélvicos. Eu não terminei ainda, a gente ainda tem mais uma preparação aqui que eu também fiz em alguns passinhos. Tem alguma dúvida? Vamos lá! Então, outra forma de treinamento, a gente viu até agora em treinar a paciente para situações de aumento de pressão intraabdominal, principalmente numa atividade física. Mas aquilo ali pode ser usado também para pegar um bebê, para pegar um peso em casa, a gente pode usar para N situações. Mas outra forma de treinamento é com base onde e em quais situações ela perde urina. Então, espirrando, tossindo, e aqui a gente vai treinar a pré-contração. Então, a gente vai orientar a paciente a ativar previamente essa musculatura antes do aumento de pressão intraabdominal. Aqui, a gente não vai trabalhar associado com a respiração, até porque
a gente vai atrapalhar a nossa paciente, por exemplo, quando ela for tossir. Ah, meu Deus, eu tenho que pensar em respirar. Não vai dar tempo. Então, o que a gente vai trabalhar? A gente vai primeiro, a paciente ter ali consciência perineal, então ela precisa ter a consciência daquela musculatura, ela precisa saber contrair e relaxar, então ela precisa ter um grau ali de consciência, de força, de pelo menos ali 2, 3, 4, 5. Então a paciente com grau 1 a gente vai precisar trabalhar ali de uma forma mais intensa um eletro, caso não seja gestante, para que a gente traga ainda mais consciência para essa região. Segundo passo, a gente precisa trabalhar muito as fibras rápidas, coordenação, né? Então a paciente ela tem que contrair ali com potência muscular para que eu consiga, prevendo ali um aumento de pressão intraabdominal, então prevendo uma tosse, eu tenho ali que contrair antes daquela tosse, então ela ter essa potência muscular, essa coordenação para a gente ativar essa musculatura. A Diná colocou, se a paciente já tem prolapso, é indicado fazer exercícios de impacto mesmo ativando a musculatura de assoalho pélvico? Olha, Diná, o prolapso ele está ali, só que ele pode piorar. Então esse exercício de impacto talvez seja ali o fator principal desse surgimento do prolapso. Então a gente tem que ver qual atividade. Será que não dá, né, para reduzir aquela carga, aquela intensidade toda lá na atividade? A gente tem que expor para nossa paciente o que pode acontecer. Pode evoluir aquele prolapso, ela pode precisar fazer uma cirurgia. Essa cirurgia tem uma taxa de recidiva bem alta, então se é uma paciente jovem, ela vai ter que fazer várias vezes aquela cirurgia. Além disso, ela sempre tem que estar ali na fisioterapia pélvica, porque senão aquele quadro ele pode retornar. Então a gente tem que ver se essa atividade que pode estar gerando esse prolapso, se a paciente não consegue modificar um pouco essa atividade ou mudar essa atividade, né? Para que a gente tire esse fator aí predisponente para o prolapso, tá? Esse é um ponto muito importante. Então, eu estava falando de trabalhar muito as fibras rápidas para que a paciente consiga desenvolver melhor aptidão para treinar a pré-contração. Então, a gente precisa preparar essa musculatura para essa pré-contração. Então, a gente vai preparar essa paciente para, antes do esforço, ativar essa musculatura de assoalho pélvico. O terceiro ponto aqui é a gente treinar essa ativação prévia em situações de aumento de pressão intraabdominal. Por exemplo, um treinamento bem fácil para vocês aplicarem amanhã no consultório de vocês. Para treinar pré-contração. Então, a paciente está ali em DD, contrai, tosse, relaxa. Contrai, levantou o braço, relaxa. Então, primeiro a paciente ali deitada, ela cria essa consciência, ela tem essa ativação ali bem concentrada. Depois a gente vai trabalhar sentada, depois em pé, a gente vai aumentando aquela intensidade daquele treinamento para que ela consiga, a qualquer aumento de pressão intraabdominal, ela ativar previamente aquela musculatura. A Babi colocou, como ensinar a maneira correta de relaxar sem fazer força de expulsão? Eu sempre falo para as pacientes que a contração, ela vai subir a montanha e ela precisa descer a montanha. Ela não vai empurrar para descer a montanha. E uma forma bem interessante para a gente trabalhar o relaxamento, quando a paciente, né, tem essa dificuldade no relaxamento, é com o toque. Então, eu faço o toque na minha paciente, eu peço para ela contrair e eu auxilio, eu dou feedback para ela no momento do relaxamento. E quando a gente está ali com o toque, a gente cria essa percepção para nossa paciente, né? Facilitando ali aquele relaxamento, dando aquela consciência. Porque não adianta de nada a gente ir treinar, fazer esses 2 treinamentos aqui, se a paciente tem dificuldade no relaxamento. Porque ela até vai conseguir contrair, mas ela não consegue relaxar adequadamente. O músculo que não relaxa adequadamente, ele não contrai adequadamente.
E aqui a gente vai gerando tensão muscular também. Então, olha só a bola de neve que pode surgir. Então, eu preciso trabalhar consciência perineal, tanto de contração quanto de relaxamento. Preparar o músculo para se ativar ali antes ou durante a pressão intraabdominal, mas preparar para que ele relaxe também, né? Para que ele não fique ali tensionado, aumentando ali a pressão naquela região. Esses são pontos muito importantes para a gente sempre estar ali treinando. Então, só repassando com vocês, a gente precisa de um ótimo treinamento ali respiratório com a nossa paciente, principalmente fazendo a preparação lá para atividade física. Precisamos trabalhar bem essa consciência perineal, tanto para contrair na atividade física, quanto previamente ali o esforço para evitar uma perda de urina durante tosse, durante espirro. A gente precisa também trabalhar bastante, né, essa pré-contração em situações de aumento de pressão intraabdominal. Então eu começo treinando ali no meu consultório com a paciente em DD, depois sentadinha, depois em pé, trabalhando o movimento corporal, movimento de membro superior, de membro inferior, agachando ali no consultório, pulando corda. Se você tem ali um step, ela contrai, subiu no step, relaxa. Pegou uma bolinha, contrai, colocou a bolinha no chão, relaxa. Contrai, pegou a bolinha, levantou, vai trabalhando essa coordenação ali no teu consultório, esse treinamento funcional, para que lá na atividade física dela ou em situações de aumento de pressão intraabdominal, esse músculo ele consiga reagir. Porque aqui, a pré-contração, a gente está falando de um movimento que é involuntário. Só que boa parte das nossas pacientes não tem esse reflexo. Então, a gente vai precisar trabalhar, vai precisar trazer novamente esse reflexo, mas a gente precisa começar treinando de forma voluntária e depois ele começa a se tornar involuntário. Mas a gente precisa trabalhar ali com a nossa paciente para que ela entenda todo esse processo de ativação. Tanto lá na atividade física, quanto numa tosse, num espirro, em qualquer situação de aumento de pressão intraabdominal.